Eu não sei se você se deu conta, mas o Brasil tem uma enorme vantagem em relação aos países europeus, aos gigantes asiáticos e aos Estados Unidos em relação a essa pandemia do coronavírus. Não é tecnologia, não é influência mundial, não é uma economia pujante com grande capacidade produtiva, não são recursos financeiros. A nossa grande vantagem é que nós podemos aprender com os erros que eles cometeram. Aliás, qualquer gestor moderno sabe que é muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Nós deveríamos estar prestando atenção para os números, para as estatísticas, para os fatos, para o depoimento de pesquisadores, cientistas, médicos, para as lideranças mundiais, para os organismos internacionais. Mas o que nós estamos vendo é uma coisa sem precedente. Estamos mergulhados no meio da crise do vírus, das mortes, em discussões de ordem política. Estamos perdidos, sem um caminho, sem alternativas, vendo as instituições democráticas se enfrentando, vendo as decisões mais translocadas sendo tomadas diante de uma calamidade, mudança de gestão. Nós estamos vendo enfrentamentos aos órgãos de controle de saúde, enfrentamento dos governadores, enfrentamento dos dados. E ontem chegamos ao limite de vermos pessoas nas ruas contra as ordens do isolamento, pedindo a volta do AI-5, pedindo os militares na rua, pedindo o fechamento do Congresso e pedindo a extinção do Supremo Tribunal Federal. Gente que nunca leu um livro de história, gente que não sabe o que aconteceu na ditadura, gente que não teve, como eu, pessoas próximas que foram torturadas, que levaram choque, que foram esmurrados, que tiveram cabos de vassoura introduzidos no ânus, pessoas que próximas foram deportadas, foram exiladas. Por isso elas estão pedindo essas coisas. Que tragédia, eu não pensei que iria viver para ver isso no meu país. E pior do que essa crise é uma igreja completamente inerte. É uma igreja que se aliou com ideologia política. É a igreja que assumiu papel e lado ao invés de ficar do lado do evangelho, fazendo a crítica àquilo que precisa ser criticado e apoiando as boas iniciativas, sem assumir lados, sem se deixar impregnar por conceitos humanos. O profeta dessa gente de direita é Olavo de Carvalho, não é Paulo. O profeta dessa gente de esquerda é Antônio Gramsci, o italiano, não é Pedro, Tiago e João. Uma igreja vendida, uma igreja que se preocupa com grana, uma igreja que está preocupada em reabrir os seus cassinos para espoliar as pessoas, em abrir as suas lojas onde eles vendem a salvação e os milagres, é a reedição das indulgências e simonias da Idade Média. Uma igreja indústria que faz gente manipulada de mente, bonecos serializados, pessoas completamente alienadas e desconectadas da realidade. Onde é que isso vai parar? Será que o cinismo dessas pessoas vai continuar se impondo diante da dramática realidade? Uma igreja que não tem voz, que não tem respeito, que está dividida, que está de todas as formas misturada nesse bolo. Quando eu olho para Jesus e vejo ele enfrentando os tablets de Israel, um governo teocrático, onde o sumo sacerdote validava a posição do rei, e Jesus não teve pruridos, Jesus não se fez por rogado, entrou no templo, denunciou o comércio, aquela roda que fazia girar toda a economia da cidade, 25% do espaço de Jerusalém era o templo, 17 mil estatutários, funcionários para fazer aquela engrenagem girar, fazendas para produzir animais para o sacrifício, uma aristocracia opulenta, uma classe sacerdotal que estava dormente e a população sendo esmagada, o povo sendo oprimido pelo Império Romano, altas taxas de imposto. E Jesus confrontou aquilo porque não havia como
negociar a verdade e a justiça. Olhe para os nossos dias, olhe para a igreja, as pessoas sequer são capazes de serem molestadas pelo Espírito Santo, não há contrição, não há arrependimento, eles estão todos endiabrados, eles estão todos teleguiados em suas crenças, nas suas tolices, imaginando que a salvação virá de homens. Não, meu amigo, a salvação não vem de homens, nunca veio. Por isso que a Escritura afirma, não confiarei nem em príncipes, nem em filhos de homem, em que não há salvação. Os dias que nós vivemos são trágicos. Pior do que a falta de ar é a falta de vergonha. O médico Drauzio Varela disse que é impensável que no século XXI uma pessoa possa morrer na frente do hospital porque não consegue respirar. Nós estamos dessa realidade dramática, mas pior do que isso é o cinismo, é a falta de caráter, é a falta de ética, é a falta de valores, é a falta da verdade, é a falta da justiça. Eu me lembro das palavras do irlandês C.S. Lewis, escritor, pensador, professor, que viveu na primeira metade do século XX. Ele diz, pior do que os homens maus são os homens maus religiosos. Pense sobre isso, reflita sobre o que está acontecendo, acorde enquanto ainda é tempo. Vamos conversando por aqui, porque de encontro em encontro a mente abre, o coração expande, e o mais eu vou te falando no caminho.